Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, sendo que, inevitavelmente, hoje temos que começar eh, pelo raid organizado pelo Irão sobre o território israelita. Organizado não é a palavra certa, porque aparentemente o Irão preocupou-se em explicar a meio mundo aquilo que iria fazer e, digo eu, preocupou-se também em que o impacto, pelo menos em termos de mortes, fosse o mais pequeno possível, coisa que aparentemente conseguiu. Como é que vê, embaixador, o que aconteceu no sábado passado, na noite de sábado passado, e principalmente como é que vê aquilo que vai ser a vingança, que vingança também me parece ser a palavra certa, que vai ocorrer um dia destes, sem que ninguém aparentemente saiba muito bem quando, nem como. Qual é o seu ponto de vista, embaixador? António, há um ponto com que eu não concordo, que Uhum. disse, e que tem a ver com a escassez de vítimas do ataque iraniano. O ataque iraniano, na maneira que foi feito, se não tivesse havido uma eficaz resposta, que não era garantido que pudesse haver, por parte dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido e da Jordânia, obviamente somando-se àquilo que era a ação de Israel, poderia ter causado muitos mortos. E, portanto, a questão é esta: como é que um país que faz uma. E já vamos à base e às razões de tudo isso. Um país que faz esta ação tem a certeza de que os cerca de 300 mísseis e drones que enviou vão ser, em 99%, anulados pela defesa israelita, que conta, volto a dizer consigo, com outros países para a fazerem. E, portanto, a ação do Irão, na sua consequência, tem muito poucas vítimas, é verdade. Houve uma criança que, aliás, é muçulmana, que foi ferida, mas é uma ação que, se acaso não houvesse uma eficácia que não estava garantida à partida, uma eficácia da ação de defesa contra essas centenas, cerca de 3 centenas de drones e mísseis, poderia ter havido muitas vítimas. E, portanto, há aqui um problema. Nós não podemos só julgar em função do resultado. É evidente que o António tem razão quando diz que eles avisaram, informaram com antecedência, disseram a hora, etc. Bom, mas nada garante que perante uma ação efetiva não pudessem falhar as defesas, mesmo que alertadas a priori. Convém olhar em contexto de tudo isto. Israel há muitos anos que faz ações contra o Irão, não no território do Irão, vale a pena dizê-lo, mas faz ações contra o Irão naquilo que é, digamos, o proselitismo do Irão na região do Médio Oriente. E como é sabido, o Irão, volta-se a repetir aqui apenas para sintetizar, o Irão atua através dos chamados proxies, isto é, por intermédio de grupos que se reivindicam das raízes xiitas e agredem Israel e não só, agrediu, digamos, o mundo ocidental naquela área. Falo através do Hezbollah, falo através da Jihad Islâmica, falo através dos Houthis no Iémen, falo através das milícias xiitas dentro do Iraque, e o Irão reage a uma espécie de acossamento internacional em que está. Está desde há muitos anos acossado pelo mundo, acossado pelos Estados Unidos, acossado pelo mundo ocidental e, em particular, acossado por uma razão mais direta e que pode ter a ver com esta guerra, não sabemos bem, que é a questão da tentativa de encontrar mecanismos que lhe permitam criar poder nuclear. Coisa que nós sabemos que Israel tem, embora o não declare, coisa que nós suspeitamos que o Irão esteja a caminho de poder ter. Só que há uma pequena diferença entre o Irão e Israel, é que Israel não é subscritor do Tratado de Não Proliferação Nuclear e o Irão é a razão pela qual o Irão está sujeito à vigilância da Agência Internacional de Energia Atómica. Israel, nessas suas ações contra o Irão, algumas têm feito, algumas não reivindica, o Mossad assassina iranianos dentro do Irão, assassina militares, assassina cientistas ligados ao projeto nuclear, faz ataques variadíssimos a tudo aquilo que possa ligar-se ao Irão na Síria, no Líbano, e portanto procura ter uma ação desestabilizadora face ao Irão e, portanto, combate o Irão através de ações não dentro do Irão.
O que é que aconteceu agora? Israel, no dia 1º de Abril, atacou o consulado iraniano em Damasco, matou 7 pessoas, entre as quais aparentemente um militar de alta patente iraniano, e o Irão reagiu. Dentro do Irão criou-se uma onda de indignação relativamente, em particular, ao facto de Israel, ao facto de no passado, perante ações provocatórias face ao Irão, o Irão nunca ter reagido. E o Irão decide reagir desta vez. E é verdade que o faz de uma forma contida, apenas no formato, que é dizer vamos atacar Israel, o próprio território de Israel, e vamos fazer pagar aos israelitas essa sua ação sistemática. Mas o Irão provou duas coisas. Em primeiro lugar, provou que queria ir tão longe quanto possível para, no fundo, satisfazer a sua opinião pública interna. E mais do que isso, satisfazer também os seus proxies, os seus aliados na região, que estão fartos, digamos, de ser eles a estar na primeira linha, e já agora o próprio país tem de fazer uma ação junto do grande inimigo, do grande Satã, como eles dizem, que é Israel. Falo de uma forma, ao mesmo tempo, informando que vai fazer, na convicção que os outros países que iam apoiar o Israel conseguiriam, de certo modo, limitar esta ação, e agora diz isto acabou. Isto acabou, mas para Israel não acabou, porque Israel tem uma filosofia na região que pretende, digamos, impor-se como um poder, digamos, ameaçador e, de certa maneira, afirmativo permanentemente. E Israel pode fazer várias coisas. Uma coisa era não fazer nada, que era aquilo que muitos no mundo ocidental, apoiando embora Israel perante esta agressão, e já vamos a ver em que medida é que esta agressão, digamos, obscureceu aquilo que é a ação de Israel em Gaza, mas muitos do Israel tem várias maneiras de atuar. Uma delas é fazer ações no Irão. Os Estados Unidos não querem que Israel faça ações no Irão, particularmente não querem aquele tipo de ações que Israel depois não reivindique, e Israel precisa de reivindicar essas ações, porque caso contrário a sua opinião pública não ficaria satisfeita. Portanto, pode aparecer um tipo morto, um ayatollah qualquer, ou um general qualquer iraniano, e Israel diz, não fomos nós. Bem, se não fomos nós, não fizeram retaliação. Podem fazer um ciberataque. O ciberataque tem um grande, que é hoje uma das formas de atuar através das redes. O ciberataque pode, de certa maneira, expor a capacidade israelita de atuar por essas vias ínvias, mas, por outro lado, também não tem a visibilidade externa que uma ação de Israel, do Irão justifica, de Israel justificaria para a sua opinião pública. Depois pode atacar os interesses do Irão no exterior, os tais proxies. E aí pode ir muito longe, porque os chamados guardas da revolução estão em vários sítios atuando, quer na Síria, quer no Líbano, quer nos Houthis, no Iémen, e a Israel, se fosse fazer uma ação junto dessas entidades, não teria, digamos, da parte do mundo ocidental, uma grande reação. Mas seria um pouco mais do mesmo, isto é, perante uma agressão ao seu território, agride apenas uma espécie de metástases da área xiita. Outra coisa seria, mas os Estados Unidos aparentemente não querem, atacarem o próprio Irão. Atacarem alvos dentro do Irão, mas isto seria uma guerra alargada. E os Estados Unidos não querem essa guerra alargada. E aqui entra um novo elemento neste complexo que é muito interessante. É que Israel, ao ter garantido praticamente a sua defesa através do recurso aos aliados, e em particular dos Estados Unidos, criou alguma dependência face aos Estados Unidos nova. Porque os Estados Unidos, neste momento, protegeram Israel até ao limite, com a ajuda da França, do Reino Unido e uma certa pequena ajuda da Jordânia. Também um dia podemos falar sobre os equilíbrios dentro do mundo árabe. Israel ficou, de certa maneira, nas mãos dos Estados Unidos. E não estava. Lembremos de todas as discussões sobre Gaza, sobre as expressões de Biden, etc. Digamos, os Estados Unidos, de certa maneira, tentavam garantir um certo comportamento a Israel que não lhes fosse inconveniente, mas neste momento Israel ficou, digamos, mais dependente dos Estados Unidos. Estamos aqui num momento complicado. Última palavra para dizer o seguinte. Israel, que ao longo dos últimos meses tem sido criticada veementemente por aquilo que é o seu massacre objetivo das populações civis em Gaza, ganhou com esta ação do Irão uma espécie de bênção indireta. E neste momento o mundo está
ao lado de Israel que foi atacado pelo Irão. Dir-me, há muita gente que não, há muita gente que pensa que isto é uma ação, no fundo, de resposta àquilo que foi o tal ataque na Síria. Pois, mas globalmente, o mundo ocidental, perante aquilo que foi um enxame de drones e de mísseis, colocou-se de certa maneira ao lado de Israel. Israel ganhou um pouco a simpatia do mundo ocidental quando a tinha perdido ao longo dos últimos 6 meses. Exatamente, falaremos já a seguir sobre uma dessas consequências. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida. Até lá.